Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O goleiro Hugo Souza teve uma atuação memorável no empate entre Palmeiras e Corinthians, por 1-1, na última quinta-feira. Durante o jogo, o arqueiro corintiano fez uma defesa crucial ao evitar o gol do Palmeiras nos acréscimos, ao defender um pênalti cobrado por Estevão. A defesa foi decisiva, garantindo ponto para o Timão, mas o momento seguinte, com o Hugo encarando os palmeirenses atrás do gol e apontando para o escudo do Corinthians, foi ainda mais marcante. O gesto acirrou ainda mais os ânimos da rivalidade. Ao final da partida, na zona mista, Hugo Souza falou sobre o que aconteceu dentro de campo e a relação com a torcida adversária. Ele afirmou que as provocações fazem parte do futebol e explicou que, ao contrário do que muitos poderiam pensar, não havia qualquer tipo de conversa com os torcedores do Palmeiras. Para ele, as ofensas que recebeu durante o jogo eram algo esperado, mas, de alguma forma, foram agravadas pelas atitudes de alguns torcedores. Hugo não hesitou em detalhar o que sofreu durante o derby. De acordo com o goleiro, ao longo da partida, foi xingado e até mesmo alvo de objetos arremessados, como copos d'água e chicletes. Apesar disso, ele ressaltou que essas hostilidades são uma parte comum da atmosfera intensa do futebol. O goleiro corintiano reconheceu que poderia ter agido de maneira diferente ao comemorar sua defesa, mas ressaltou a importância do feito histórico para sua carreira. Para Hugo, defender um pênalti nos minutos finais de um clássico, na casa do adversário, é uma conquista que ficará gravada em sua memória. O momento de desabafo, ao apontar para o escudo do Corinthians, foi, segundo ele, uma forma de celebrar a vitória pessoal e mostrar que estava ali para representar seu time com orgulho. Para Hugo, aquele era um momento de emoção e gratidão por um feito único em sua trajetória. Além de falar sobre a situação com os palmeirenses, o goleiro minimizou as declarações do técnico Abel Ferreira, que havia comentado sobre a invasão de João Pedro Tcheca no momento da cobrança do pênalti. Hugo não demonstrou preocupação com essas falas, preferindo focar no desempenho do time. Ele cobrou mais do Corinthians em termos de jogo, afirmando que ainda há espaço para evoluir. Vale destacar que, com a defesa de Estevão, Hugo Souza alcançou seu segundo pênalti defendido em sequência. Ele já havia brilhado em um lance decisivo contra o Grêmio Novo Horizontino na segunda-feira anterior, quando também parou uma cobrança de pênalti. Sua sequência de defesa gerou grande confiança no elenco e nos torcedores, que agora depositam ainda mais fé em sua habilidade para momentos decisivos. No derby, o Palmeiras abriu o placar com Maurício ainda no primeiro tempo, mas o Corinthians logo empatou com Yuri Alberto antes do intervalo. Na etapa final, o jogo ganhou contornos ainda mais dramáticos, com Yuri Alberto sendo expulso por simulação. O Verdão teve uma chance de ouro nos acréscimos, mas Estevão não conseguiu superar Hugo, que manteve o empate. Com esse resultado, o Corinthians segue na liderança do grupo A e na tabela geral do Campeonato Paulista, com 19 pontos. O time agora se prepara para enfrentar o São Bernardo no domingo, em Itaquera. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O que parecia ser apenas mais uma partida difícil para o Corinthians contra o Palmeiras, acabou se transformando em um episódio de tensão nos bastidores. O empate por 1-1 não foi o único assunto a gerar discussões no clube. Segundo fontes próximas ao elenco, o técnico Ramon Dias teria dado sinais claros de insatisfação com o desempenho de Charles Rigon, volante que chegou ao Timão com grandes expectativas, mas agora se vê à margem de uma possível saída. A declaração de Ramon Dias, que teria deixado a porta entreaberta para a saída de Rigon, pegou todos de surpresa. O volante, que estreou com promessa no início de 2024, se consolidou como peça importante na equipe durante o Campeonato Brasileiro, marcando seu primeiro gol na competição contra o Grêmio. No entanto, o empate contra o Palmeiras parece ter sido um divisor de águas, e a visão do treinador sobre o jogador parece ter mudado drasticamente. Rigon, de 28 anos, chegou ao Corinthians como um reforço estratégico, após impressões positivas em sua temporada anterior.
Contudo, a pressão por bons resultados no time paulista e os altos padrões de exigência de Dias parecem não estar sendo superados pelo volante. A postura de Rigon em campo, que já gerou algumas críticas pela sua consistência, parece não ter agradado o técnico argentino, que, após o último confronto, teria manifestado que o volante não se encaixaria mais em seus planos. Fontes revelam que o clima nos vestiários não está fácil para o jogador. Com o futuro incerto, o Corinthians deve reavaliar a situação de Rigon nos próximos dias. A possibilidade de uma negociação com outro clube ainda é uma opção, embora a diretoria prefira manter a cautela, aguardando um posicionamento oficial de Ramon Dias. A pressão por uma decisão rápida parece ser inevitável, considerando a movimentação no mercado de transferências. A situação de Charles Rigon tem gerado um verdadeiro turbilhão de opiniões entre os torcedores do Corinthians. Alguns fãs acreditam que o volante ainda tem muito a oferecer e que a decisão de Ramon Dias é precipitada. Para muitos, o jogador ainda é uma peça importante no elenco, com boa capacidade de marcação e uma visão de jogo interessante. A vitória contra o Grêmio, em que Rigon marcou seu primeiro gol, ainda está fresca na memória de quem acredita no seu potencial. Será que o torcedor corintiano ainda tem paciência para ver o volante em ação? Por outro lado, há quem defenda que a postura de Rigon, que tem demonstrado certa irregularidade em suas apresentações, não pode mais ser tolerada. Para esse grupo, o Corinthians precisa de jogadores que se mostrem decisivos, especialmente em momentos como o clássico contra o Palmeiras. A torcida sabe que o Timão não pode se dar ao luxo de manter jogadores abaixo da expectativa, ainda mais quando a competição exige um nível de entrega altíssimo. Mas será que essa cobrança é justa, considerando o curto espaço de tempo em que Rigon está no clube? A dúvida paira sobre o comportamento de Ramon Dias, que tem sido crítico em relação a vários jogadores, não só a Rigon. Para alguns torcedores, essa postura do treinador pode ser vista como uma forma de buscar resultados rápidos e sem considerar o processo de adaptação dos novos atletas. Será que o técnico está sendo justo com o volante ou está apenas tentando moldar a equipe à sua imagem, sem dar chance para a evolução dos jogadores? Afinal, a torcida do Corinthians sempre foi conhecida por apoiar, mas também por cobrar quando as coisas não acontecem como esperado. E você, corintiano? O que acha dessa situação envolvendo Charles Rigon? O volante merece mais oportunidades ou já deu o que tinha que dar para o Corinthians? Ramon Dias está certo em querer se desfazer do jogador, ou seria um erro deixar de lado o talento que Rigon pode demonstrar? A opinião da torcida será crucial para saber se o volante ainda tem chances de seguir vestindo a camisa alvinegra ou se o seu ciclo no Timão está chegando ao fim. O que resta saber agora é como Charles Rigon reagirá a essa situação delicada. De um jogador considerado promissor a peça dispensável no time, o futuro do volante no Corinthians depende de sua capacidade de lidar com a pressão e reconquistar a confiança do comandante. Rigon ainda tem contrato até 2028, mas a continuidade de sua trajetória no clube está longe de estar garantida. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!